aqui estamos nós para mais uma resenha sem roteiro, porque eu não tenho tempo de fazer um roteiro. Exatamente. Olá, PCzinhos do meu coração, eu finalmente terminei de ler ele, aquele que é o mais temido, Império de Ouro. Sim, este livrão, que é o terceiro livro da trilogia de Da Eva Bad. E aqui no canal a gente já tem vídeo falando sobre o primeiro e um vlog de leitura do segundo livro. Eu vou deixar os dois aqui no card pra você poder ir lá assistir. E hoje eu não vou falar apenas do terceiro livro, eu vou dar um panorama completo da trilogia. Então se você não tem contexto nenhum, pode ficar aí, porque eu vou te explicar tudinho, eu vou te falar as minhas opiniões, se eu acho que vale a pena ler tanta coisa assim, porque somando os 3 livros passa de 2.000 páginas, gente, é muita coisa. Se vocês notarem a minha voz diferente ou alguma coisa do tipo, é porque eu ainda tô levemente gripada, a garganta tá meio ruim, mas vamos lá, né, a gente precisa gravar, não pode parar. Eu terminei esse livro ontem e eu li ele mais rápido do que o segundo, porque eu estava completamente obcecada, bem a cena do Meninas Malvadas mesmo. Então qualquer espacinho que eu tinha no meio do dia, eu já tava lá lendo. Primeiro, contexto, né? A trilogia de Da Eva Bad são livros de fantasias inspirados na cultura e na mitologia árabe. Então, a nossa protagonista é a Nari, que morava no Egito, e ela era uma charlatã, ela se passava por médica, e enfim. Só que ela, de fato, sabia o que estava de errado nas pessoas e sabia, meio que intuitivamente, sabe? Alguma forma de ajudar. Então, não era tão charlatanice assim, vai? Até que chega um dia em que ela é convidada para conduzir um ritual desses de cura. E ela vai lá, ela cede à tentação de falar numa língua antiga que meio que sempre esteve ali na cabeça dela, mesmo que ela não saiba onde ela ouviu ou como ela conhece essa língua, ela tá ali, sabe? Ela conhece. Então, ela fala essa língua e faz preces e tal, não sei o quê. E, eventualmente, ela invoca um guerreiro sem querer. E demônios também. Coisas que acontecem quando você fala coisas que você não sabe o que significa, tá? Tomem cuidado. A série é mais 16 anos e ela vai trabalhar toda essa coisa de derrubar governo, que nem várias outras fantasias que a gente viu aqui, só que ter essa cultura diferente envolvendo ela é um diferencial muito grande das outras obras de fantasia que normalmente a gente tem. Então toda a coisa da monarquia, da corte, aqui nessa série é diferente do que a gente vê em, por exemplo, Rainha Vermelha, Princesa das Cinzas e outras séries que a gente já tá cansado de ver as pessoas falando sobre, né? Então a gente tem também um pouquinho de romance, mas assim, é pouco. No primeiro e no terceiro livro tem mais, no segundo é bem pouquinho. E eu fiquei muito feliz de estar com as minhas teorias erradas sobre o terceiro livro, tá? Dizer pra vocês, fiquei muito feliz de estar errada. Mas bom, então esse guerreiro leva a Nari pra uma cidade mágica, a cidade da Eva Bad, que é o nome, né, da trilogia, e lá ela descobre que ela é descendente de uma família, que tá todo mundo morto, só tem ela, e ela passa a ser treinada pra ser curandeira do palácio, enfim, altas tretas. E é claro que o rei não gosta dela, porque a cidade foi feita pela família dela, né, pelos ancestrais dela, e eles tomaram, a família dele tomou a cidade, então ver uma Nahid de volta é tipo, será que ela vai tentar dar um golpe, hein? Não vou deixar não, hein? Enfim, é uma série muito interessante, a gente vê que vários personagens têm um desenvolvimento maravilhoso, principalmente a Nari, que é a nossa protagonista, né? Mas o livro tem 3 pontos de vista. Além do ponto de vista dela, também tem o ponto de vista do Dara, que é o tal do guerreiro, né? Que ela invoca ali sem querer durante o ritual.
porque em vários momentos dos livros eles estão fazendo coisas separadas. Então a gente tem esse ponto de vista muito legal. E nosso terceiro ponto de vista é do Ali, que é um dos príncipes de Daevabad, com quem a Nari tem mais uma proximidade, sabe? Ele ensina ela muitas coisas, a relação deles no começo é muito fofinha. Eu gosto muito deles dois, da dinâmica deles dois, mas muitas coisas acontecem, enfim. Estou tentando não dar spoilers. Além das tretas do Povo do Fogo, que são os Daevas e Jeans, que são meio que a mesma coisa, tá? É uma divisão muito mais social do que de fato de ser mágico, né? A gente tem outros seres de outros elementos, que são os Maridi, que são os seres da água, né? E os Peris, que são os seres do ar. Então, além disso, além da coisa de o rei é um tirano, vamos derrubar o governo, a gente tem essas outras forças em que influenciam, e todo o universo que a autora criou é riquíssimo, tá? O universo é maravilhoso, com certeza tem muita coisa ainda pra ser expandida, coisa que ela pensou e que não tinha onde encaixar dentro dos livros, mas é maravilhoso. E conforme você vai avançando, né, principalmente o segundo e o terceiro livro, você tem vários materiais a mais, você tem várias histórias das famílias e de coisas que aconteceram há muitos, muitos anos antes, e detalhes de coisas que inicialmente eram mais simples, né, e vão se tornando mais profundas, enfim. E tem, claro, as intrigas de corte. Um bom livro de fantasia tem que ter intrigas de corte. Nesse caso, muitas delas são protagonizadas pelo... eu acho que o nome dele é Mundahir. Mas eu descobri recentemente que eu falo vários nomes dessa série errado, porque são nomes árabes, então não são nomes que eu tô acostumada, né, a ler e fazer isso formar fonemas da minha cabeça. Então normalmente eu leio, mas eu mudo umas letrinhas de lugar, assim, rola uma leve dislexia. O nome dele é uma das coisas que acontece isso, mas eu não lembro exatamente como é que é, então vamos continuar com o Mundahir, que é o príncipe mais velho e herdeiro. E ele é aquele príncipe, tipo assim, tipo Cardan. Tipo Cardan, ele bebe todas, pega geral, dá altas festas e etc. Mas ao mesmo tempo ele tá bem preparado pra fazer política, diferente do Cardan. Ele tá assim, ele sabe das histórias, das feridas dos povos, e sabe como usar isso a favor dele e do pai dele, no caso, né, e do império e etc. Então ele é um personagem que inicialmente o que aconteceu comigo foi, inicialmente eu era neutra em relação a ele, depois eu odiei muito ele, e depois eu passei a gostar dele. Porque ele se torna um pouco, não alívio cômico, mas ele é muito sarcástico e dá patada nas pessoas. E às vezes as pessoas merecem as patadas e você fica tipo... é isso aí, tá falando o que todos nós queríamos dizer. Agora sim, focando em O Império de Ouro, esse livro é uma continuação direta, isso, ele é uma continuação direta do segundo livro, diferente do primeiro pro segundo, que tem um intervalo ali de alguns anos que acontecem. Esse daqui é diretamente, tipo, acabou, começou, sabe, como se... enfim, vocês sabem o que significa, eu não preciso explicar. Eu achei isso muito bom. Se a gente tivesse outro hiato, muita coisa ia mudar, né, nesse meio tempo, muita coisa podia se perder ali nesse meio tempo. E eu li os dois livros seguidos, eu queria ter lido eles seguidos do primeiro. Na verdade, eu li o primeiro ano passado numa leitura coletiva e eu demorei pra comprar não, é porque eu ganhei os dois. Eu demorei pra ganhar o segundo e o terceiro, né, e não era minha prioridade de compra naquele momento, mas se eu soubesse o quão maravilhosa seria a experiência, teria sido minha prioridade de compra. Então aqui a gente começa o livro com Ali e Nari próximos e o Dara afastado. Então a gente tem esses dois pontos de vista, né, que são muito diferentes. O jeito que o Ali narra e o jeito que a Nari narra
são um pouco diferentes, não só pela questão da subjetividade de cada um, eu tô falando da escrita mesmo, sabe? Do jeito que o autor escreve se torna um pouco diferente, mesmo que tudo seja em terceira pessoa, né? Então a gente vê sim que o jeito que o personagem enxerga o mundo influencia o jeito que os capítulos narrados por ele acontecem. Então isso é uma coisa muito boa de você ver, né? Eu tô pra ler outro livro que tem esse esquema de vários pontos de vista que me falaram que tem essa diferença marcada do tom de voz de cada personagem narrando, mas lá os narradores são primeira pessoa, aqui os narradores são terceira pessoa. Então é claro que essa é uma diferença um pouco mais discreta. Aqui a gente tem um pouco de aprofundamento no romance, que a gente só tem algumas migalhinhas no segundo livro, tá? Porque o que acontece é que essa trilogia constrói um triângulo amoroso de maneira diferente. Então, não é só a protagonista que fica ali no meio, ai meu Deus, com quem eu vou ficar? Quem eu vou escolher? Tem muitas variantes e tem muitas coisas que os dois personagens fazem que a afastam ou a aproximam deles. E isso torna tudo ainda mais angustiante. Então, ao mesmo tempo que no segundo livro ela pensa muito em um dos personagens, o que ela tá vivendo com o outro, sabe? A gente tem essa coisa de ser uma dúvida real, mesmo que em alguns momentos ela esteja mais caidinha por um do que por outro, a gente vê o triângulo amoroso marcante ali e a gente vê a transformação do jeito que a protagonista enxerga os outros dois boys ali envolvidos. E no final ela ficou com quem eu queria que ela ficasse. Eu achei que o desfecho ia ser bem diferente, na real, enquanto eu tava no começo, né, mais no começo do livro, mas depois eu falo sobre isso na parte com spoilers, porque sim, isso sou eu tentando não dar spoilers, pelo menos desse livro aqui. Do primeiro e do segundo eu não garanto tanto, mas desse aqui não teremos spoilers, só na parte sinalizadinha. No segundo livro a gente tem a introdução de alguns personagens novos, e aqui eles continuam sendo aproveitados, pelo menos alguns deles, né? Mas não é aquela coisa, nossa, que profundidade, como eu conheço esse personagem. Não, eles continuam meio superficiais, meio rasos, menos um. Mas é interessante que você consegue meio que saber, sabe, o que esse personagem tá fazendo e onde é que ele tá agora, e o que tá acontecendo e etc. O livro é dividido em 4 partes e a última parte dele é mais um respiro, assim, sabe? É mais um... é isso que vai acontecer a partir de agora, é assim que vai ser e vai ficar tudo bem. É um pouco essa vibe aí. Eu já comentei, né? Gostei bastante das resoluções. Fiquei feliz com os futuros das pessoas e acho que foi bem justo no fim das contas. Vamos rapidamente para a parte do vídeo com spoilers. Então, se você não quer saber mais nada sobre esse livro aqui, pula para esse minutinho aqui embaixo que eu vou deixar para vocês e continua assistindo, que eu vou dar o meu veredito final sobre essa série e se vale a pena ler, se dá pra ler só o primeiro ou se dá pra, sei lá, ver resumo ao invés de ler tudo, porque realmente é bem grande. Mas, então, vai lá, tô te esperando. Eu já fiz até TikTok falando sobre isso, mas eu vou trazer pra cá, que aqui a gente, dentro desse triângulo amoroso, a gente tem o Dara e o Ali, né, que são os dois possíveis parceiros românticos da Nari no decorrer do livro. E acontece que quando no final do primeiro livro, o Ali é possuído pelos Marid. E no segundo livro a gente vê esse poder dele crescendo, né? E aqui a gente tem uma cena em que esse poder tá grande demais e ele não consegue mais controlar. Então, o que eu pensei, o que me veio assim, muito vívido, foi uma cena de Princesa das Cinzas, muito parecida, que um dos caras que era pra ser o parceiro romântico da protagonista também, o Blaze, ele perde o controle sobre os poderes dele e a protagonista tem que ir e dar uma pancada na cabeça dele pra ele desmaiar e não matar todo mundo. Isso acontece aqui também. E a partir desse momento,
eu já fortaleci a minha teoria de que o Ali ia morrer. Eu tava, tipo assim, crentíssima que o Ali ia morrer na guerra. Eu não sabia se ia ser, tipo, se eu sair do controle você me mata, ou se ia ser se sacrificando pra proteger alguém. Mas eu tinha certeza absoluta que ele ia morrer e que a Nari ia ficar com Dara. Isso um pouco por causa de fanarts. Eu vi muita fanart da Nari com o Dara, mas provavelmente é só porque tem muita gente que só leu o primeiro livro e não o segundo e o terceiro. Pra ver o quanto a relação dela com o Ali é preciosa, é maravilhosa. Sim, eu sempre fui time Ali, desde o primeiro livro eu fui time Ali, porque eu acho que o jeito que eles se conectaram e que tudo que ele ensinou pra ela, sabe, isso é muito valioso, isso é muito importante e constrói uma relação de verdade. Mas enfim, voltando. E aí eu já tava triste, eu já tava muito triste porque eu tinha quase certeza que ele ia morrer. E aí eles não iam ficar juntos. Mas ficou tudo bem. Ficou tudo bem. E a gente teve... Nossa, que cena icônica. Que ele tá andando pelo rio com o Sokeb e aí... com o Sobek. E aí ele conta toda a história, não, porque o Zaid e a sua família e eu que coisei a aparência da Nari. Meu Deus, que capítulo. Adoro essas revelações. Mas enfim, eu queria mais romance, tá? Eu queria um pouco mais de romance. Eu tô sentindo falta de ler livros de fantasia que tem muito romance. Ou livros que... Não, livro de fantasia com romance é melhor do que só romance, né, gente? Fazer o quê? Então aproveita e me indica aí nos comentários um livro de fantasia que tem bastante romance. A famosa romantasia, né? Agora eu tenho Finale pra ler, mas eu não sei se é isso que eu vou ler em seguida. Eu ainda não decidi qual vai ser a minha próxima leitura. Eu queria alguma coisa pequena e fácil, mas aí não decidi. Mas enfim, voltando. Sobre o final, né, o epílogo e tal, eu achei que podia ser meio diferentinho. Eu gostei da gente ter essa coisa de agora estamos em paz e o nosso conselho e etc. Mas eu queria... eu queria ter uma cena, de fato, tipo assim... Quando a Nari acorda lá no hospital, eu queria muito um Ali chegando desesperado e agarrando ela e tipo, meu Deus, eu achei que eu ia te perder, como é que eu ia continuar vivendo sem você, eu te amo e tal. Ok, que tinha muita gente lá, tinha, mas aí fazia de um jeito diferente a cena, enfim. Eu queria muito uma coisa de ver o Ali fora do neutro dele, né, porque ele é um cara bem sensível, bem inteligente, estudioso, etc. Mas a gente poucas vezes vê ele de fato desesperado. Ou vê ele intensamente apaixonado. Assim, então eu queria ter isso pelo menos como uma última cena. Pra dizer que eles ficaram juntos e foram felizes. Porque a gente tem um final meio aberto nessa questão de romance. Ok que como Dara foi embora, a gente pressupõe que ela ficou com Ali. Mas ainda assim, eu tenho várias partes do livro que eles estão tipo, amiga, amigo, amiga, amigo. E eu tipo, tenha santa paciência, eu não tenho. Beija, exatamente. Fiz muitas anotações nesse livro, tá? Não botei post-it porque eu não costumo botar post-it mesmo. Eu queria ter botado em 2 lugares, só que eu não sei onde estão os meus post-its, eles desapareceram. Então eu só dobrei a morelinha da folha e ficou assim mesmo. Sobre o final do Dara, eu gostei. Eu achei justo, achei válido. Não queria que ele tivesse morrido, tadinho, ele foi manipulado. Não só do jeito tradicional, como de um jeito mágico também. Então eu gostei do final, ele ainda conseguiu contribuir pro negócio de Deva Bad sem estar exatamente lá. E ele achou uma missão para ele mesmo, um novo sentido para a vida dele. Gostei, achei interessante e achei que valeu a pena. E se a Nari continuasse vendo ele de vez em quando, não ia dar bom. Eu acho que não ia dar bom, eu acho que enfim, ela não ia conseguir seguir com a vida dela. Eu nem falei isso porque eu sempre falo nos começos dos vídeos, que é que essa edição da Morro Branco está maravilhosa, né? A gente já sabe que os livros dessa trilogia
Tem um trabalho gráfico muito bonito. Eu não sei que laminação... Péssimo jeito, né, de fazer isso. Não sei que laminação é essa que eles usam na capa, mas é maravilhoso. Aqui a gente tem essas paginhas pretas, gente, tá bem difícil fazer isso aqui desse jeito, hein? Tem mapa. Tem um mapa só de Daevabad. E como eles sabem que tem muita gente que não lê série em ordem, né, eles colocam vários materiais, não vários, né, não sei se chama de material de apoio também, mas algumas sessões de apoio, que no começo tem uma parte de personagens, que fala das pessoas mais importantes e tal, e no final a gente tem um glossário falando das espécies de seres mágicos, das famílias, né, dos clãs principais de Jeans e Daevas, quer dizer, só de Jeans, né, tipo isso. E de cargos e tal, enfim, muito interessante, muito bom você ter isso. No caso, o glossário, até pra quando você pega uma palavra ali que você não entende muito bem, tipo um nome de arma, nome de roupa, nome de lugar, etc. Então, gosto bastante de ter esse glossário. Inclusive, se todos os livros de alta fantasia tivessem, seria muito mais fácil lê-los. Em geral, eu achei que esse livro fecha muito bem a trilogia, e aqui aconteceu algo que eu achei diferente para um livro de tantas páginas, que não tem nada sobrando, não tem informação sobrando. Tudo que é colocado aqui é importante e faz sentido com a história. Então, tanto desse livro quanto do segundo também. Então, claro, se eu quisesse fazer um resumo, consigo resumir, consigo. Mas todas essas informações a mais que a gente tem, elas enriquecem tanto que não dá pra dizer, isso não precisava estar no livro. E aqui o terceiro livro tem uma fórmula um pouquinho diferente dos outros dois. Então o que acontecia no primeiro e no segundo livro é que a gente tem um bom pedaço, tipo uns 80% assim, de muita conversa e tramas políticas e não sei o que, pra você ter 20% de cena de ação no final. Aqui a gente tem umas cenas de ação mais espalhadinhas durante o livro. É claro que a gente ainda tem muitas tramas políticas, muitas tretas, mas tem essas partezinhas de ação e me deixaram interessada. Eu não acho ruim ser do outro jeito, tá? Mas é algo diferente dos outros livros da mesma série. Eu acho que esse aqui foi meu livro favorito da série, e como vocês já devem imaginar a essa altura do vídeo, o meu veredito é: leiam a trilogia de Daevabad, vale super a pena. Todo o material gráfico também é maravilhoso, além da história em si, e é uma oportunidade de você ter contato com uma cultura diferente, uma cultura que não é tão representada nas obras mainstream, tanto de audiovisual quanto obras literárias e etc. Então é muito bom. Maravilhoso. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse conteúdo, então eu peço você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes sociais, leia meus trabalhos caso você queira, tá tudo linkadinho aqui na descrição também. E eu vou deixar aqui do lado uma playlist e o último vídeo que saiu aqui no canal, porque você não precisa sair daqui, a gente tem muito conteúdo nessas galáxias. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!